Olá pessoal, deixa eu ajustar o som aqui, falar com vocês mais uma vez, para ter certeza que todo mundo está me ouvindo. Desculpa, tem que mudar as configurações de som de vez em quando por causa de um vídeo ou outro. Então vamos lá. Esse final de semana nós tivemos o 1º de abril e eu estou tentando voltar esse ano a uma tradição que a gente tinha aqui no canal, que... deixa eu... peraí, mudar isso aqui. Tá bom assim. Que era falar do 1º de abril do CERN todo ano. CERN, que é o pessoal lá do acelerador de partículas, né? Na Europa. Eles, todo 1º de abril, fazem uma publicação que é uma brincadeira. Esse ano, o artigo fala que os cientistas do CERN estão propondo um dia de 25 horas. É bobeira, é eles fazendo uma piada, tá? Então, por favor, não levem isso a sério. O texto não é científico de forma alguma. Eles vão tentar apresentar isso da forma mais séria possível, mas é uma brincadeira. Estamos falando de um 1º de abril. Eu sei que a maioria das pessoas que frequenta aqui o canal não tem dificuldade de diferenciar uma brincadeira de uma coisa séria, mas aqui tem sempre algumas pessoas que, por fins escusos, podem querer fazer isso. Então eu estou deixando claro para que ninguém depois venha falar, mas não sei o que, não sei o que lá. Vocês sabem bem o tipo de gente que faz esse tipo de coisa, né? Eu costumava fazer todos os anos o 1º de abril do CERN, lendo, fazendo um vídeo lendo as postagens deles, porque sempre eu achei bem humoradas. Teve um ano que eles falaram que as pirâmides do Egito eram controles remotos de alienígenas e por aí vai. Esse ano é o dia de 25 horas. Eu não li o texto todo ainda, então eu vou estar lendo pela primeira vez com vocês, tá? A tela tá meio estranha aí para vocês pelo seguinte: eu tive que deixar com esse tamanho a tela porque tá tendo algum problema entre a tela e os meus navegadores. Eu não consegui fazer isso funcionar em nenhum navegador dos que eu tenho. A página, ela pergunta se eu quero aceitar ou não os cookies. Isso é normal das páginas perguntarem, só que eu não estou conseguindo nem aceitar, nem recusar, nem selecionar configurações, tá? Então a gente está com uma barra azul bloqueando uma parte da página. Por isso eu fui obrigado a restringir um pouco o tamanho da página, tá? Então, vamos lá ao dia de 25 horas. Hora da mudança. Cientistas do CERN propõem um dia de 25 horas. Cientistas no experimento beta, na fábrica de antimatéria do CERN, fizeram a mais precisa medição do segundo até hoje. O que poderia fazer com que o dia dure 1 hora a mais. Mais uma vez, é 1º de abril, é uma piada, tá? Então, vamos lá, tendo a ciência de que é tudo uma brincadeira. Peraí, preciso colocar mais açúcar. Eu preparei uma caneca de café para tomar enquanto eu leio aqui com vocês. Se ocorrer alguma explosão e eu me espatifar contra as paredes, é porque estou tomando a 3ª caneca de café num período de 24 horas, então tenham paciência, tá? Vamos lá.
Hum, muito melhor. Eu não gosto do meu café amargo, eu gosto dele doce. Vamos lá, deixa eu dar só uma checada como é que tá as coisas. Eu ajustei de novo o tamanho das letras no meu navegador que estava pequeno. Então eu vou ver se eu encaixo aqui para vocês. Paciência, deixa assim. Paciência. É ver a barra aqui embaixo ou ver os meus links ali em cima. Não que tenha alguma coisa para esconder, mas eu acho que isso chama menos atenção, distrai menos do que os meus links ali. Se alguém tiver curioso, o negócio da Stargate, mais algumas ideias de vídeo que eu deixo aberto para e mais alguma coisa de alguns jogos que eu vou usar no meu outro canal de lazer, né? Mas nada disso é relevante aqui, então vamos voltar aqui à questão. Ai. Nós todos já desejamos por mais uma hora no dia. Agora isso se tornou uma realidade. Graças às novas medidas do segundo feitas no experimento beta na fábrica de antimatéria do CERN. O experimento usa o relógio de fonte de césium, um dos mais precisos relógios no mundo, usado para definir as unidades internacionais de tempo, eu acho que é isso, SI, e permitem a coordenação do horário universal, OTC, para precisamente medir o segundo usando césium. Em conjunção com esse relógio, Beta também usou átomos anticésium produzidos pela fábrica de antimatéria para comparar as duas definições de segundo dadas pela matéria e pela antimatéria. E ao tirar a média, os cientistas dizem ter uma medida mais precisa de tempo do que se tinha até agora. Mais uma vez, isso é humor, gente. Tá? Eu sei que vocês entendem, mas tem um pessoalzinho que não consegue diferenciar uma coisa da outra. Já está na hora de nós atualizarmos a definição de segundo usando antimatéria. Diz o Dr. Key. Ou não sei se essa seria a pronúncia correta ou não. Enfim. Porque eu não sei que língua seria isso, de que origem seria esse nome. O representante do experimento beta. Dessa forma, várias incertezas se cancelam, fazendo a medida muito mais precisa. Uma história resumida da medição de tempo.
Métodos mais acurados para medir o tempo sempre ah, é, tic-taquearam ao longo da história. Antes dos primeiros relógios, os humanos confiavam em posições geográficas da rotação da Terra ao redor do seu eixo para determinar o tempo. Os primeiros relógios continham pêndulos que não eram confiáveis por causa do damping deles. Eu não sei aí qual seria a melhor tradução para damping. Damping. Talvez seja a tendência deles de cair ou desacelerar, enfim, nesse sentido de que o pêndulo, como ele é forçado pela gravidade, ele tem uma tendência a oscilar aí no movimento dele, enfim, eu imagino que seja isso, mas eu não estou muito certo dessa tradução. Eu não, realmente nunca procurei me informar muito sobre a questão de pêndulos de relógio. Em 1932, os relógios de quartzo foram inventados e são muito mais acurados. Entretanto, a frequência ressonante do quartzo, que manda sinais elétricos para impulsionar o relógio, pode mudar devido a fatores ambientais, o que faz com que eles percam a precisão. Em 1967, o primeiro relógio atômico foi inventado. Estes eram muito mais precisos porque os átomos do mesmo elemento sempre apresentam as mesmas propriedades. O relógio atômico de césio trabalha como um oscilador enviando uma onda com frequência exatamente de 9.192.600 não, peraí, bilhões. Eu não tinha reparado ali o resto do número. Desculpa aí, pessoal. Por algum motivo eu acabei trocando o óculos e isso me atrapalhou. Melhor. 9 bilhões 192 milhões 631.770 Hz. Usando a antiga definição de segundo. Só uma coisa, muito do que eles estão falando aí é preciso, é sério, mas eles estão inserindo no meio algumas coisas que não são sérias para fazer a piada, né? Então tenham isso em mente. Eu não sei a frequência do césio aí, da onda, então não posso confirmar esse número. Mas essa coisa da definição antiga de segundo é por causa da piada. Enfim. Eles tentam fazer a coisa parecer ser séria, mas não é séria. Que é a frequência necessária para excitar os átomos de césio. Se o oscilador está incorreto, os átomos não excitados causam um sinal elétrico para disparar no oscilador.
criando um loop de retorno para manter o relógio funcionando. Um relógio atômico só perde 1 segundo a cada 138 milhões de anos. Então o nível de confiança dele é bem grande. Agora a gente vai para a piada de novo. A nova medida do beta, encontrada no anticésium, encontrou uma frequência de excitação que é menor do que aquela do césium. Oito bilhões 499 milhões 682.790 oscilações do oscilador foram necessárias para excitar os átomos. Tirando uma média da matéria e antimatéria, os cientistas do beta calcularam o segundo a 8 bilhões 846 milhões 157.280 oscilações, arredondando para 96% da definição atual. Isso significa que o dia deve durar 24 horas, 56 minutos e 24 segundos. Isso pode ser arredondado para 25 horas durante a semana e arredondado para baixo durante o final de semana. Então, o que eles falam durante a semana seria durante os dias de semana, e aí arredondado para cima durante os dias de semana e arredondado para baixo no fim de semana. Ou seja, de acordo com a brincadeira deles, você teria 5 dias com 25 horas para trabalhar e no final de semana você continuaria com os dias de 24 horas. Nós esperamos que essa nova medição faça das suas vidas mais fáceis. Comenta aqui. Usando antimatéria, o tempo irá fluir mais devagar. Em boa hora, good timing, né? A tradução mais apropriada em português seria em boa hora. Essa medida vem em uma época em que muitos países estão investindo na praticidade de um dia de uma semana de trabalho de 4 dias. Tendo uma hora extra no dia significa que uma semana de 40 horas poderia ser mais facilmente implementada junto com um final de semana de 3 dias. Aí eu gostei. Final de semana de 3 dias eu gostei. Vocês gostam dessa ideia do final de semana de 3 dias? Quem discorda, deixa a reclamação aí. Quem gostar, também pode deixar aí o seu apreço por um final de semana de 3 dias toda semana. Disse Anita Cronon. Aí já começa a coisa ainda mais escancarada. Cronon, Cronos, tempo.
do departamento humano. O, o pessoal, né, os funcionários do CERN vão estar fazendo é, os testes nessa nova medida de tempo na segunda-feira. E aí, para completar a piada, eles colocam aqui. Se você for procurar por antimatéria e neurologia, você vai ser linkado para isso aqui. Desculpa, neurologia não, metrologia. Não sei porque eu falei neurologia. Eu acho que é café demais, gente. Meus neurônios estão bagunçados, eles estão tentando me avisar. Para de tomar café, desgraça. Interessante. Mas aí já são artigos sérios. A gente pode até algum dia voltar aqui para ver as coisas mais sérias, se vocês tiverem interesse. Enfim, é isso aí, gente. Grato pela atenção de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se gostaram muito do vídeo, assinem o canal e compartilhem, tá? Eu vou encerrando por aqui com o encerramento usual, mas antes disso eu preciso só avisar que a partir da semana que vem a gente volta a falar dos doidinhos lá do Heaven's Gate até terminar aquele conteúdo. Aí depois, se vocês tiverem interesse, a gente pode tentar ver os anos que eu acabei pulando de 1º de abril do CERN ou algum outro assunto, dependendo do que for mais necessário. Tá me dando soluço, gente. Tá na hora de parar isso aqui. E eu devia parar de tomar esse café. Até parece que eu vou conseguir dormir depois de mais uma caneca de café. Quer dizer, eu tô na metade. Bom, enfim, me desejem sorte aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Já não tô nem conseguindo falar direito. No próximo vídeo. Perdi a capacidade de falar. Vídeo. E vida longa e próspera. Tchau.